Fala, meus amigos, fala, minhas amigas. Alex Minduim no programa Organizadas. Hoje aqui conosco o presidente nacional da Anatorg, nosso querido Claudinho, vindo aqui dar o papo reto em relação a esse grande movimento. Movimento esse composto aí por mais de 3 milhões e 800 mil pessoas a nível nacional. Programa Organizadas tem a felicidade de ser patrocinado aí pelos Bandeiras Digitalizadas e, claro, nosso amigo Rafael, lá da CRIA, que faz os bonés aí para as torcidas organizadas, faz para o programa organizado e faz também para a Anatorg. Também eu gostaria de frisar aí a participação, o apoio, o empenho e a abertura de portas da barbearia 15 de novembro, lá em São Paulo, atendendo todos os torcedores organizados. Você, torcedor organizado do estado de São Paulo, ou torcedor organizado em passagem por São Paulo, quiser cortar o cabelo, esse que eu não tenho, só dá uma passadinha lá no caso, apresentar sua carteirinha e dizer aí que você é torcedor organizado. Claudinho, meu presidente, obrigado pela presença aqui no nosso programa, mais uma vez, falar um pouco desse nosso movimento, esse movimento conturbado, né, de altos e baixos. Como é que você tá, meu irmão? Tudo tranquilo? Bom, primeiramente, né, Amendoim, sempre agradecendo aí a oportunidade, né? A gente sempre essa parceria de longa data. É muito importante que a gente sempre esteja falando sobre as torcidas organizadas, sobre as pessoas que gostam da torcida organizada e que, de fato, estejam à disposição para poder estar sempre ajudando as torcidas organizadas. E assim a gente vai levando numa tranquilidade, né, de acordo com o que a gente consegue produzir. Isso sempre é importante. E mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar do seu lado aqui, junto com a Organizadas, debatendo, conversando, dialogando sobre as questões das torcidas organizadas, não só do Rio de Janeiro, mas de todo o país. Claudinho, muitas das vezes a Anatorg ela não é compreendida pelas lideranças de torcida organizada. Pelos associados, eu penso que sim, mas pelas lideranças das torcidas organizadas. Explica pra gente aí qual o papel da Anatorg para os torcedores e para as instituições. Bom, Amendoim, a Anatorg surge já há mais de 11 anos, né? Vamos fazer 12 anos no final agora desse ano, em dezembro, fazemos 12 anos. É um trabalho árduo que também você participou, né, nessa jornada junto com todos nós, né? As lideranças hoje a gente consegue alcançar, chegar nos presidentes, chegar nas suas diretorias, em seus vice-presidentes, enfim, na diretoria no contexto geral, né? E a gente também tem que ter mais braços para poder atingir não só a cúpula, né, a diretoria, mas também seus componentes, né? Tendo em vista que ainda tem pessoas que não conhecem o trabalho da Anatorg, apesar de mais de 10 anos estar exercendo essa função. E diga-se de passagem, uma função, né, que a gente hoje, né, hoje as pessoas na realidade entendem que é um movimento, né, de doação de doação da nossa do nosso tempo, né, doação da nossa convivência junto a essas torcidas organizadas, né, e hoje eles entendem isso, que valorizam, né, na realidade, vamos colocar assim, valorizam essa nossa disposição em estar ajudando eles em sem, né, pedir nada em troca. Né? Isso eu gosto de frisar bastante, Minduim, porque é importante eles entenderem e eles saberem disso. Né? E a gente quer chegar, em algum momento, alcançar 100% desses torcedores, não só os organizados, mas também os não organizados, para entenderem, né, de fato o que as torcidas fazem, o que a Anatorg principalmente faz, para poder valorizar essas torcidas organizadas que estão na arquibancada torcendo pelos seus clubes. Então, o primeiro passo é isso, conseguir alcançar as instituições. Hoje a gente tem mais de 160 torcidas filiadas à Anatorg, né? Tem aí em torno de mais de 500 pessoas envolvidas nisso, né? Lideranças, né? Presidentes de torcidas organizadas, né? E então a gente quer sim chegar e alcançar não só essas lideranças, mas também os torcedores comuns e principalmente seus componentes. Por exemplo, uma torcida de grande porte hoje tem aí mais de 50 mil, 100 mil associados, né? E muitos deles ainda não conhecem o trabalho da Anatorg que vem fazendo há mais de 10 anos.
Claudinho, você enfrentou uma série de batalhas, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, e discutiu, debateu, fez todo um trabalho de bastidores que culminou aí com a volta de uma série de torcidas organizadas do Rio de Janeiro para as arquibancadas. Fala um pouquinho desse trabalho de bastidores que muitas das vezes as torcidas não imaginam que a Anatório faz. O trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né? Isso é muito importante frisar também, que é um trabalho gradativo e construído, né? A partir de vários outros fatores, mas especificamente aqui no Rio de Janeiro a gente fez esse trabalho sim de formiguinha. Torcidas organizadas que não sentavam à mesa para conversar, a gente conseguiu fazer esse trabalho, trazer essas torcidas para sentarem, mas só que é um trabalho de médio a longo prazo, né? E muitos querem um trabalho a curto prazo. Então, coisas que acontecem dentro de umas torcidas organizadas que a gente não consegue trazer esse trabalho de curto prazo, a não ser se for remunerado, se você pagar um advogado, né? Coisa que não acontece em relação à Anatorga. A Anatorga é totalmente 100% doação, né? Então, e parcerias que nós fazemos. Então, mediante isso, muito diálogo foi construído sobre todas essas questões, não só com as torcidas organizadas, mas com o Ministério Público, Defensoria Pública, a LERJ, parlamentares. Então, isso tudo é introduzido dentro desse contexto, a OAB. Então, a gente foi desenvolvendo, junto ao BEP, esse diálogo, né, e ao Ministério Público, e a gente consegue, em um certo momento, formular um TAC, né, onde esse TAC hoje ajuda bastante as torcidas organizadas, tendo em vista que para se oficializar aqui no Rio de Janeiro como uma torcida organizada, você tem que estar dentro do parâmetro, dentro da legalidade e dentro do que o TAC, né, rege ali dentro de todos esses fatores, né? E um deles é a questão dos atos constitutivos, do CNPJ, né? Vários fatores ali dentro do TAC e dos parágrafos. A Anatorg participa, né? Muitas pessoas, de repente, não sabem como é que o TAC foi produzido e qual foi a participação da Anatorg. Né? Então, eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que as pessoas que chegam agora para agregar e que tenham a capacidade técnica para poder estar ajudando essas torcidas, seja remuneradas ou não, eu acho que é válido, é importante, né? Mas também a gente tem que deixar claro aqui que a Anatorg teve um papel fundamental nisso e a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Porque quando a gente nega, né, as nossas origens, eu tenho um fato muito importante comigo que eu trato isso como uma traição, né? Então a gente não pode ser traidor de nós mesmos. Então eu acho que quando a gente ajuda um próximo, quando a gente ajuda as nossas instituições, eu acho que é importante ser falado e que elas próprias reconheçam esse esforço que a Anatorg faz sem ser remunerada, sem ter nenhum centavo, né, investido ou cobrando mensalidade, que isso já vem há mais de 10 anos. A gente não cobra mensalidade de torcidas organizadas, então deixar isso claro aqui também, que muitas pessoas não sabem disso, né? Então é importante, é um trabalho voluntariado que futuramente, com esforço, com as parcerias, né, aprendendo aqui também muito com vocês, né, dentro das organizadas, dentro do podcast organizado, dentro do podcast do Ratão, né, sobre essas questões de parcerias também. Futuramente, quem sabe, a gente consiga também fazer uma parceria muito boa com a Anatorg, né, para que a gente possa estar, aí sim, desenvolvendo um trabalho profissional, um trabalho de qualidade, não que não seja de qualidade, mas que esteja ali 100%, né, em doação a essas torcidas organizadas e principalmente as nossas filiadas. Claudinho, a gente sabe das dificuldades que envolve o mundo da torcida organizada, mas ao longo desses 10, 11 anos, a Anatorg ela se organizou aí pelo menos em 18 estados. Como é que está a Anatorg em cada estado? Quem está à frente? Quem são os responsáveis? Né? Quais os trabalhos que estão mais avançados? Em quais estados? E assim, paralelo a isso, a instituição tem um projeto que vai beneficiar todas as torcidas, que já foi aprovado no Congresso, já foi aprovado na CCJ, que é uma baita dificuldade passar por aquilo ali, e agora está no Senado em vias de ser aprovado. Fala um pouquinho da organicidade da Anatorg a nível nacional e desse projeto que vai beneficiar essas mais de 3 milhões e 800 mil pessoas no Brasil afora.
Então, Amendoim, é muito importante, né, você citar isso, né? Porque às vezes a gente trabalha nos bastidores e a gente não expõe certas movimentações que a Anatorg faz, né? Até mesmo para não criar expectativas. Mas é importante, às vezes, saber sim, né, do que a Anatorg tem feito, que está produzindo, que está fazendo, né? Hoje a Anatorg, a gente veio estudando, né, desde lá de trás a importância de termos pessoas representativas em vários estados do país, mapeamos esses estados, né, sinalizamos estados que tinham, né, os problemas mais em evidência, né, mais em potencial, né, a violência policial sobre os torcedores, sobre as torcidas organizadas, né? Então a gente focou nessas localidades e daí a gente foi avaliando pessoas, né, que a gente foi se conhecendo no convívio do dia a dia, apresentações, indicações, e a gente foi avaliando. Diga-se de passagem, a gente tem uma avaliação minuciosa para que a pessoa possa fazer parte da diretoria da Anatorg, né, para que não haja nenhum envolvimento ou qualquer tipo de desvio externo, né, que a gente preza muito por isso. Então, pessoas que estão na Anatorg têm que estar, de fato, conhecendo as diretrizes da Anatorg e o nosso regulamento, para que possa, de fato, fazer parte e estar ajudando no contexto geral e na coletividade das torcidas organizadas. Então, a gente hoje temos um organograma muito potente no Brasil, né? Começa no sul e vai ao norte do país. Hoje temos diretores em Porto Alegre. Hoje temos em Porto Alegre o Mário Lac. Hoje a gente tem diretor no Paraná, né? A Giovana e o Fone. Hoje temos diretores em Santa Catarina, Cocal, Juninho e o Arthur, né? A gente vamos subindo, né, o nosso mapa, né, do nosso território, chegando a São Paulo, né? Tem você que ajuda bastante a gente lá. A gente sabe que agora tu vai entrar num período complicado, mas é um parceiro nosso, ex-presidente, conhecedor de tantas outras coisas, que sempre está agregando e fortalecendo cada vez mais a instituição. Tem o André também, que é ex-presidente nosso, e quando ele pode, ele também está junto, está ajudando. Enfim, tem um Bambu, que ajuda também. Enfim, então em São Paulo a gente tem essa equipe maravilhosa. A gente avança para o Rio de Janeiro, eu estou como presidente. Temos o André Bodão, que é o nosso diretor regional aqui no Rio de Janeiro, né? A gente avança para Minas. Em Minas a gente chega lá, tem o Bruninho, né? Temos o Sávio também em Minas Gerais. E a gente vai subindo, vamos avançando. E isso a gente foi produzindo esse conhecimento, né? A gente foi desenvolvendo cada pegada dessas pessoas. A gente foi avaliando e entendendo que essas pessoas estavam aptas a desenvolver esse trabalho da Anatorg. Porque a gente sabe que não é qualquer pessoa que pode entrar, e a gente sabe que não é qualquer pessoa que tem esse entendimento das torcidas organizadas e da grande rivalidade que elas exigem, né? Então a gente vai avançando aí pro Centro-Oeste. Temos o nosso vice-presidente, o Cleomar, né? Tem o diretor regional em Goiás, o Pedrão lá, o Pedro, né? Então a gente vai avançando, chega no Ceará. Temos o Regis no Ceará e o Raoni, né? E a gente vai chegando devagarinho. Hoje conseguimos chegar na Bahia. Temos diretores na Bahia, o Calmon e o Edu, né? Então, e hoje eles inauguraram o Instagram da Anatorg Bahia. Forte abraço aí pra Bahia, aí pro Edu e pro Calmon, por estarem focados, né, nessa questão da Anatorg, né? E vamos avançando, estamos chegando em Pernambuco, né? Temos 2 diretores lá também, que são 2 advogados excepcionais lá, que ajudam as torcidas organizadas, né? O Iveson e o Losimaia. Então a gente vai avançando e vamos avançando, chegando no Pará, Belém, né? Onde temos 2 diretores também, a Áurea e o Frade. Então aí a gente fecha esse nosso quadro administrativo da Anatorg, né? Onde a gente sabe do potencial dessas pessoas, né? Claro que estamos abertos, né? A Anatorg está aberta para o diálogo, está aberta para novos mapeamentos, né? E para novos diretores que queiram conversar e que futuramente possam, de fato, exercer essa função da Anatorg como diretores. Então, isso é muito importante ser explanado aqui, né? Ser de conhecimento geral, como a Anatorg é conduzida e como a Anatorg tem esse organograma, a funcionalidade disso, né?
Então aí a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho, né? Como eu sempre falo, cada um caminha e vai de acordo com o que pode alcançar, né? A gente não cobra nada, a gente não tem nenhum tipo de cobrança, né, em cima dessas pessoas, que a gente sabe a dificuldade que cada um tem, né? Sabe a dificuldade que cada um tem na questão financeira, de fato, de ser, de poder estar trabalhando em prol de uma situação, né, oficialmente falando, profissionalmente falando. Então a gente nunca botou a faca no pescoço de ninguém, e isso é uma coisa que a gente também atribui desde a nossa fundação, né, que a gente deixou sempre isso muito claro e muito transparente, né, que a gente vai alcançar onde a gente puder alcançar, vamos ajudar da forma que a gente puder ajudar, mas não vamos atrapalhar ninguém, né? Então isso é fundamental, ter esse conhecimento, e que se futuramente quem cansar de ver esses podcasts, cansar de ver a gente falando sobre a Anatorg, quiser chegar para ajudar, quiser chegar para somar, quiser chegar para contribuir, principalmente para patrocinar, estamos aí junto aí, que a gente tem um potencial também aberto, um potencial gigante para poder estar fazendo parcerias e com certeza tá ajudando aí os nossos parceiros. Esse projeto está em Brasília, está no Senado, que é o Dia Nacional das Torcidas Organizadas, tem um parênteses ali, que é a transformação do movimento em patrimônio imaterial e cultural brasileiro. Isso é importantíssimo. Isso é importante. Eu ia tocar nesse assunto, porque essa é uma luta antiga da Anatorg, né? Principalmente no seu mandato, né? Você dá esse pontapé inicial, a gente continua, dá a continuidade, mas a gente sabe que isso é um trabalho moroso, que demora, que também tem certas habilidades que temos que ter dentro do pleito parlamentar. E, às vezes, de fato, as torcidas dão uma brecada, a gente não consegue andar por conta das próprias torcidas organizadas, diga-se de passagem. Então, a gente fica travado às vezes. Mas a gente agora voltou a mapear isso, voltamos a dialogar. Você foi a Brasília há pouco tempo, trouxe boas notícias, né? Eu acho que agora tem tudo para caminhar bem e a gente sair com esse Dia Nacional das Torcidas Organizadas, diga-se de passagem que é fundamental para as torcidas organizadas transformar em patrimônio cultural e imaterial, né? Porque elas vão ter potencialidade para transformar isso dentro das torcidas organizadas, em projetos sociais, em políticas públicas, que isso é fundamental para todas as torcidas organizadas. Diga-se de passagem, a maioria das torcidas organizadas hoje tem suas sedes, é tudo ao redor de periferias. E isso, os projetos sociais, as políticas públicas que a gente consiga desenvolver dentro dessas torcidas organizadas, dentro das suas quadras, não vai atingir só as torcidas organizadas e seus componentes, mas sim uma sociedade. Então isso é fundamental e a gente vai estar ali combatendo e vamos estar acompanhando, melhor dizendo, vamos estar acompanhando, né, esse desfecho lá, e espero que futuramente aí, um futuro próximo, você traga boas notícias aí pra gente, mediante esse Dia Nacional das Torcidas Organizadas. Presidente, se aprovar esse projeto aí, me parece que o poder público não vai poder tirar a faixa, as bandeiras das torcidas nas arquibancadas. É mais ou menos isso também? É porque você se torna um patrimônio, né? Então, quando você se torna um patrimônio, é como você não pudesse ser violado, né? Por exemplo, tu tem a fachada de São Januário, um exemplo, vou dar aqui a fachada de São Januário, queriam derrubar a fachada de São Januário, mas é tombada. É um patrimônio público, né? Um patrimônio cultural ali de São Januário. Então, vai ter que fazer a reforma toda de São Januário, mas vai ter que manter a fachada. Então, é basicamente isso. As torcidas organizadas vão ter um potencial gigante para poder estar argumentando, debatendo e falando. Ó, aqui temos o pertencimento das arquibancadas, aqui nós vamos poder sim colocar nossas faixas, nossas bandeiras, porque estamos respaldados pela nossa lei aqui do Dia Nacional das Torcidas Organizadas. Perfeito, presidente. Diz uma coisa, é mais difícil ser presidente da Anatorg ou da Força Jovem do Vasco? Pergunta difícil. Porra, pergunta difícil. Apesar que, né, Força Jovem do Vasco foi uma aula para mim, né? Foi uma vida assim, como eu falo, comecei no CA, fui avançando, fiz faculdade na Força, enfim, é um aprendizado, além de ser cultural, é um aprendizado social, né? Você lida ali com várias pessoas de vários segmentos, de várias classes sociais,
né? Pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam de você, né? Então, eu acho que se você faz um trabalho ali que você está sempre no foco, porém, você tem ali as pessoas que também querem o teu lugar, né? Assim, também querem ser presidente da Força Jovem. Se não tiver um denominador comum e se não for uma coisa assim de ambas as partes, eu acho que sempre vai ter uma condição de desandar, uma condição de conflito, uma condição de embate, né? Como todas as outras torcidas têm, né? Mas é uma coisa que eu carrego comigo para sempre, aprendi muito na força, né? Mas acho que ser presidente da Anatorg é mais suave, é mais tranquilo, né? Também estou aprendendo muito aqui e sem falar, né, que a gente tem um contexto nacional, né? É importante, a gente também aprende e também a gente coloca a nossa experiência em prática, né? Junto a não só a Força Jovem do Vasco, e hoje eu, graças a Deus tá bem encaminhada, tá desenvolvendo um bom trabalho, né? E sem problema nenhum interno, isso que importa. E aqui na Anatorg a gente também está trabalhando bem, está trabalhando firme. Temos aqui pessoas boas que querem também ajudar, querem trabalhar junto, em prol das instituições, em prol da Anatorg, em prol da coletividade. Isso que a gente vai aprendendo quando nós vamos ficando mais maduros, né? Vamos desenvolvendo esse trabalho e buscando a serenidade, né? Com tranquilidade, para que todos os fatos e todas as modalidades que vamos atravessando, né? Todos os obstáculos que vamos atravessando, a gente possa transformar isso em coisas valorosas que a gente possa desenvolver e colocar em prática. Claudinho, você iniciou um diálogo muito forte com as torcidas lá em São Paulo, discutindo ali as questões que envolvem torcida única, bebida dentro dos estádios, violência policial. Como que as torcidas organizadas te recebeu lá no caso? Como é que foi esse diálogo? Bom, então, Minduim, eu fiquei até surpreso, né, por conta... Porque, na realidade, a gente hoje, né, como presidente da Anatorg, a gente tem uma proximidade com alguns presidentes de torcida de São Paulo, né? Mas as outras torcidas que a gente não tinha esse diálogo, eu fiquei surpreso pela receptividade delas, né? Por exemplo, a Gaviões me recebeu muito bem, a Independente me recebeu muito bem, a torcida jovem do Santos me recebeu muito bem, a Sangue Jovem me recebeu muito bem, o BBF me recebeu muito bem. Enfim, a Mancha Verde, o André, parceiro meu de longa data, também, pô, sem palavras, o André Azevedo da Dragões. Enfim, fora as torcidas do interior, né? Que nós fomos lá, a torcida do Guarani, a torcida da Ponte Preta também nos recebeu excepcionalmente bem. Isso me surpreendeu muito, né? Pelos fatos deles não me conhecerem, deles saberem que eu sou ex-presidente da Força Jovem do Vasco, e isso em nenhum momento foi empecilho. Em nenhum momento foi questionado, né? O que eles queriam entender, o que eles queriam conhecer a Anatorg e queriam saber o que a Anatorg tinha para oferecer em parceria com eles e o que a gente poderia somar com eles para estar apoiando e futuramente aí desenvolvendo um trabalho coletivo. Isso foi fundamental. Tive tive uma troca muito grande com o pessoal da Gaviões, da Dragões, da Mancha Verde, de todas essas torcidas. Então, acho que é isso, Minuí. Quando as pessoas não te conhecem, elas tendem a falar mal. Criar fantasmas. Criar fantasmas. Mas quando elas te conhecem pessoalmente, enfim, faz uma chamada de vídeo com você, olha olho no olho, eles entendem ali que você não é essa pessoa que foi desenhada, né? Uhum. Que foi pintada para eles. Então, eu acho que temos muito que produzir em São Paulo, principalmente essa questão da torcida única, a questão das bebidas alcoólicas, né? Tem muita questão ali para desenvolver, né? Acho que é isso agora, chamar as torcidas para junto da Anatorg, chamar as torcidas para estar entendendo o que elas querem também, né? A gente produzir um projeto em contexto coletivo,
né, junto a essas torcidas, cada um colocar o seu pensamento, cada um colocar o que eles acham. Também tenho muito a agradecer também ao Dr. Saad também, que recebeu muito bem a Anatorg em São Paulo também, o Ministério Público, enfim. Eu acho que a gente tem muito que avançar em São Paulo, né, Amendoim? Eu acho que... E é isso. Das torcidas de São Paulo, eu acho que elas ficaram também com uma boa impressão da Anatorg, né? Uma boa impressão do que a gente conversou. Enfim, eu acho que, de fato, a Anatorg cresceu agora em São Paulo por conta desse diálogo, né? O Claudinho é ex-presidente da Força, Claudinho isso, Claudinho aquilo. Não conhecia o Claudinho. Sim. Mas, quando conheceram, viram que é um cara, um papo reto, papo sujeito homem, olho no olho, apertar a mão tá tratado, não tem esse negócio de assinar. Vamos assinar aqui, vamos fazer um contrato aqui, vamos fazer não sei o quê. Não tem isso comigo não, meu irmão. Meu olho no olho, meu aperto de mão vale mais que uma canetada. Sim. Vale mais que uma assinatura. Entendeu? Então, quando eu trato, é papo reto. Não tem essa não e não volta atrás, não. Agora, quem volta atrás, eu não posso fazer nada. Sim. Entendeu? Então, cada um segue seu rumo e tá tudo certo. Então, as torcidas organizadas entenderam isso, entenderam que o papo foi reto e que eu tenho certeza que vão somar. A gente agora vai ter um outro trabalho. Em breve vai estar voltando lá a São Paulo para conversar com eles de novo. E a gente está fortalecendo esse laço e com certeza chegando forte junto às autoridades lá e traçando uma forma de voltar com as torcidas em São Paulo, né? E ver essa questão também da bebida alcoólica, que já está sendo debate também, né? Na Lesp, enfim. Dentro, inclusive, fez lá você, né? Puxou lá a questão de um seminário, não, do fórum da audiência pública, né? Isso é importante. E puxar de novo, fazer todas esses encontros são importantes. Se não der para encontrar todo mundo, vamos até eles lá para poder conversar. Se não dá para encontrar, vamos fazer a chamada de vídeo. E vamos traçando, vamos mapeando, vamos organizando, que vai dar certo. Vai dar certo. É bom para eles, é bom para a sociedade de São Paulo, é bom para o futebol de São Paulo, né, que volta às festas na arquibancada. Né? A galera bebe a tua cervejinha lá e fica à vontade, fica tranquilo. Sim. Né? E é bom pro Brasil, né, que tem o São Paulo aí como também os olhos de ouro do futebol do Brasil. Claudinho, hoje a instituição ela tem 12 anos, é uma instituição que não há uma única discussão no país que envolve futebol que a Anatorg não é chamada. Não há uma única audiência pública numa Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado, que a Anatorg não é chamada. Como é que você vê isso, né? Porque de todas as associações que foram criadas, né, nós tivemos a TOESP, nós tivemos Conatorg, nós tivemos no Rio de Janeiro FETORG, nós tivemos... enfim, uma série de associações que teve uma temporalidade ali. Né? Algumas duraram 3 anos, outras duraram 5 anos, outras duraram 6, 8 anos. E a Anatorg está aí, né? Vai para o seu 12º ano e com muita energia e com disposição de dobrar, né, a sua existência, chegar aos 24 anos de existência. A que você atribui essa questão na Anatorg? Principalmente, Amendoim, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né, quando começou aquelas conversas em 2006, 2007, que foi quando, de fato, começou a aglutinar as principais torcidas organizadas, teve aquela passeata no Planalto, lá em Brasília, onde várias torcidas organizadas tiveram presente com as suas bandeiras e não tiveram nenhum tipo de problema, todos uniformizados com suas bandeiras e zero problema. Então, eu acho que isso é uma outra pegada que a gente tem que retomar, a gente tem que fazer essa mobilização e temos que fazer isso urgente, né, para que a gente possa, de fato, voltar de novo ao diálogo junto a essas autoridades no contexto geral. Falar também, Minduim, eu acho que é fundamental, a gente fala muito e as torcidas organizadas, hoje em dia, acho que estão entendendo melhor, né?
a politização da torcida organizada. Eu lembro quando você assumiu a torcida, você trouxe essa politização para dentro da Anatorg e para dentro das torcidas organizadas, né? E isso é fundamental. E hoje eu acho que as torcidas organizadas estão entendendo isso melhor, para que elas possam caminhar, para que elas possam desenvolver o trabalho, mas também elas têm que entender que não pode ser um trabalho temporário. Elas têm que ter pessoas parceiras que de fato entendam a arquibancada e colocar essas pessoas lá para representá-las. É isso que tem que ser feito. Porque não adianta hoje a gente fazer de uma forma, né? Ah, vou pegar o fulano porque está me ajudando aqui, com isso aqui, que a gente sabe que lá futuramente, daqui a 4, 6, 7 meses, vai sumir. Entendeu? Não conhece a pluralidade das torcidas organizadas, não conhece o conceito das torcidas organizadas. Então, hoje a gente tem que ter esse entendimento. Eu acho que a gente tem que eleger pessoas nossas, né, para esses cargos importantes. Não só que essas pessoas entendam da arquibancada, mas que elas também tenham o potencial de entender o que é a sociedade, né, no contexto geral, no que é a periferia, no que é um trabalhador, no que é, um dono de uma empresa, né, no que é um microempresário, no que de fato possa contribuir, né, e possa desenvolver esse trabalho. Até porque nas torcidas organizadas temos vários microempresários, temos vários empreendedores, temos vários empresários grandes, né? Então, eu acho que, como eu falei no início, acho que as torcidas organizadas acho que é um dos poucos movimentos que consegue contextualizar e consegue agregar todas as classes sociais na arquibancada. Porque quando tu abraça um gol, tu abraça o cara que está do teu lado, o cara do teu lado é juiz. Tu abraça o cara do outro lado, o cara do outro lado é o desembargador. Aí tu abraça o cara do outro lado, o cara do outro lado é o ex-jogador de futebol. É isso. Enfim, então acho que o outro cara ali é o dono da empresa X. Então acho que cada vez mais a gente tem esse potencial, né? A gente tem essa mistura, né, dentro das torcidas organizadas, e a gente tem que aproveitar isso. E como é que a gente aproveita isso? Entrando para dentro do debate, entrando para dentro também dos órgãos competentes que afetam as torcidas organizadas, né? E buscando também, de fato, eleger pessoas que tenham um olhar não criminalizador para dentro das torcidas organizadas, mas um olhar que possa agregar e possa construir. Presidente, nós temos aí o programa do Ratão, que deve ter hoje aí quase 110 mil seguidores, uma média de quase 2 milhões, né, de visualização nos programas. Nós temos Organizadas, que hoje chegou também na meta aí de 1 milhão de visualizações mês, ou seja, são programas e outros programas também, né, do Lula da Raça, enfim. São programas que falam com a massa, são programas que atingem a massa, né? Como você se sente estar aqui no programa organizado, saber que uma média ali de 200, 300, 500, 600 mil pessoas tá ouvindo ali a tua mensagem? Primeiro, como eu falei, é uma potência gigantesca, né? Que eu acho que as torcidas organizadas estão começando a entender e algumas torcidas estão começando a aproveitar isso, né? Acho que essa potência a gente tem que traduzir não só, né, na realidade, né, mas em valores que possam ajudar essas instituições a se manterem e a credenciar cada vez mais para o debate, para o diálogo, profissionalizando-as. Então, isso é fundamental. Hoje em dia, a gente entende que é fundamental a profissionalização dessas instituições, como algumas já vêm fazendo. Então, quando a gente fala para esse apanhado de pessoas, a gente está dizendo que a gente tem um potencial não estadual, não municipal, a gente tem um potencial nacional. E é isso que eu sempre falo. Temos o potencial de agregar e de mostrar a força do movimento das torcidas organizadas. Somos um dos maiores movimentos populares do Brasil. Se soubermos colocar isso em prática, se soubermos esquecer algumas rivalidades, tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num objetivo inimaginável. Inimaginável. A gente vai chegar num objetivo
inimaginável e que muitas pessoas irão ficar incrédulas com a gente. Então, eu acho que a gente tem que desenvolver esse trabalho, buscar esse desenvolvimento coletivo, e a gente vai atingir, não hoje mais de 4 milhões, a gente vai atingir 8 milhões de pessoas, direto e indiretamente falando. Então, acho que a torcida organizada, a Anatorg, podcast organizadas, podcast do Ratão, podcast do Lula, que também foi um parceiro nosso lá no início. Lula esteve presente lá no início com a gente também, nos debates, cobria, né, os eventos na Alerj, cedeu espaço também no podcast dele para a Anatorg, fizemos vários debates lá. Inclusive, foi um dos parceiros nossos que também bateu de frente na época com o promotor, foi um cara parceiraço nosso também, e continua sendo. Então, eu acho que é isso, cara. Independente de valores, independente de dinheiro, o que mais o que eu aprendi também no meio das torcidas organizadas é a lealdade. Né? A gente, independente ali da questão de dinheiro ou não, a gente sempre teve um amigo ali leal do lado e a gente sabe quem é, né? Então é isso. Eu acho que o trabalho está sendo posto, está sendo feito. A gente também não pode esquecer dos parceiros que estiveram lá no início, as torcidas que estiveram lá atrás no início. A gente surgiu com as torcidas organizadas na época quando a Anatorg foi fundada. 103 torcidas participaram da fundação da Anatorg lá em Minas Gerais. Né? Então, hoje, a gente teve uma perda na época quando o governo mudou, né? Que a gente tinha o apoio do governo na época, o Ministério do Esporte, a gente conseguia fazer nossos seminários. E quando a gente também fala muito dessa questão da mudança, né? Do governo por conta da descontinuidade de todo o nosso processo. Aí quando muda o governo, a gente tem que trabalhar tudo do zero, né? Então, e nessa época a gente não conseguiu trabalhar, né? Infelizmente perdemos algumas torcidas na época, mas aí quando a gente assume, enfim, aí tem de novo as mudanças naturais, a gente consegue voltar ao trabalho, consegue desenvolver um trabalho melhor, e hoje a gente tem aí 160 torcidas filiadas à Anatorg. Então, isso é importante. Eu acho que as pessoas que acreditam, de fato, nas torcidas organizadas, só chegar para somar, que a torcida organizada não é esse bicho de 7 cabeças, não é o que a mídia fala, não é o que de fato acontece. Né? Hoje a gente sabe que para poder produzir é só colocar coisa ruim na televisão. A gente está vendo aí tem vários exemplos. Né? Tu liga a televisão, é só coisa ruim que acontece, fulano não sei o quê, bomba gigante explodiu, não sei o quê. É só isso que acontece, é só sangue. Né? Ninguém quer falar de uma coisa boa, né? Ninguém quer falar da produtividade das torcidas organizadas, ninguém quer falar da forma que as torcidas organizadas trabalham. Então, eu acho que é importante a gente mostrar isso. Também tem a Casa do Torcedor que está chegando. Enfim, tem várias coisas que está acontecendo. Você citou a Casa do Torcedor, presidente. Fala um pouquinho aí desse grande projeto aí que vocês estão iniciando lá na cidade do Rio de Janeiro. Bom, Minduim, é outra coisa também. A gente está trabalhando no off, né? Por conta... É aquilo, né? Eu aprendi... A gente vai aprendendo nas torcidas. Né? Acho que a gente vai trabalhando no off, a gente consegue caminhar melhor do que a gente divulgar antes do acontecido. Exatamente. Né? Então, a gente vem trabalhando isso há bastante tempo, há mais de 2 anos aqui no Rio de Janeiro. Né? E agora a gente conseguiu, de fato. Não é uma coisa que... vamos... Mas a gente vai desenvolver esse trabalho de fato. Conseguimos um parceiro, era um local, a gente não teve como desenvolver nesse local que a gente escolheu, mas por conta do nosso conhecimento, muito por conta também da nossa credibilidade, do nosso nome em jogo, né, a gente conseguiu esse parceiro, né, cedeu o espaço, enfim, vai fazer essa parceria com a Anatorg e com a Secretaria de Esporte, né, para que a gente possa desenvolver a Casa do Torcedor. É um projeto curto, de 6 meses, mas que nesses 6 meses a gente vai trabalhar firme, pesado, para que a gente possa renovar mais 6 meses, que a gente possa ter de fato a Casa do Torcedor como um espelho no Rio de Janeiro para todos os outros estados do país. Então, vai ser 6 meses ali de batalha, vai ser 6 meses ali caindo dentro, 6 meses buscando parceria para que a gente possa desenvolver, dar continuidade nesse trabalho. E não posso deixar também aqui de falar, né, que foi uma emenda parlamentar, porque aí quando eu falo das questões que a gente tem que trazer parlamentares que acreditam nas torcidas organizadas, né, parlamentares que abram as portas dos seus gabinetes para escutar as torcidas organizadas,
É uma parlamentar que não está de agora, é uma parlamentar que está vindo lá de trás ajudando as torcidas organizadas coletivamente. Então, é uma emenda parlamentar que visa, né, esse projeto. Quem é essa parlamentar, Claudinho? É a deputada Zeidan, né? É uma deputada que, inclusive, ela é a presidenta da Frente Parlamentar de Diálogo com as Torcidas Organizadas na Alerj. Enfim, eu acho que tem que ser falado, tem que ser explicitado, sim, independente de quem seja, se é A, ou se é B, ou se é C, mas que está trazendo, de fato, agregando para as torcidas organizadas, onde lá vai ter artes marciais para os jovens e pessoas adultas, das torcidas organizadas, seus parentes e não do organizados também, onde vai ter psicólogo para as mulheres, que hoje, não sei se vocês sabem, hoje aumentou muito a violência dentro dos estádios junto às mulheres, o assédio, né, às mulheres. Inclusive, a gente vem conversando também com mulheres aqui no Rio de Janeiro, que são lideranças de torcidas organizadas. Fizemos um grande encontro e uma grande homenagem também na Alerj para essas mulheres. Enfim, a gente vai trabalhando da forma que a gente consegue e aonde a gente consegue alcançar. Então, essa Casa do Torcedor vai vir para agregar, vai ser uma coisa histórica, não existe no Brasil. O pontapé inicial vai ser no Rio de Janeiro e eu tenho certeza que a gente vai conseguir parceiros fortes para que a gente possa estar divulgando isso e ampliando o projeto, que não seja um projeto estadual, mas que seja, assim, de fato, um projeto nacional, que a gente possa atingir vários outros estados. Presidente, parabéns por essa iniciativa, e eu gosto de frisar muito aqui no programa Organizado que toda iniciativa que parte, né, que está, na verdade, né, inserido a Anatori, e que tenha, né, um parlamentar, seja ele de direita ou de esquerda, né, mas que apoie de fato as torcidas organizadas, né, eu acho que merece sim crédito. Então, meus parabéns aí à deputada Zeidan, que vem fazendo um trabalho fantástico em torno das torcidas organizadas do estado do Rio de Janeiro, e isso é muito importante. E você frisou uma questão, presidente, que eu acho que as torcidas têm que refletir. Não importa se é esquerda ou direita, o que importa é se o seu parlamentar se envolva literalmente na batalha em prol das torcidas organizadas do Brasil. Isso é muito importante, né? Porque o que falta para a gente, para o nosso movimento, é gente que não só aparece nesse momento, é gente que, de fato, e nesse caso a deputada, ela é uma parceira permanente da Anatori, né? Com certeza, Amendoim. E você citou muito bem, a gente tem que colocar isso também muito bem explícito, que não importa se é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Né? Hoje o Claudinho é Anatorg. Né? Então, a minha visão é coletiva. Minha visão não é minha visão particular do que eu acho, né? Politicamente, a minha opinião. Não. É minha opinião para a Anatorg, para as torcidas organizadas. Entendeu? É uma opinião da diretoria da Anatorg para as torcidas organizadas. É uma opinião da Anatorg em coletividade com as torcidas organizadas. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que saber separar. E é aí que eu falo, que as torcidas vão ensinando a gente cada vez mais e a gente vai amadurecendo isso. Se fosse há uns 15, 20, 30 anos atrás, eu não teria esse pensamento. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que é por aí. E hoje, ainda bem que eu aprendi isso. Né? E hoje eu sento com todas as torcidas organizadas para poder estar dialogando e conversando, se de fato elas quiserem. Eu até brinco, presidente, que entre esquerda e direita eu sou torcedor organizado em primeiro lugar. É isso aí. E eu digo mais. E quem sabe um dia, de repente, as torcidas organizadas têm seu partido. Irmão. Exato. Tem poder para isso. Tem poder para isso. Tem poder para isso. Aí quando a gente vai falando isso, as pessoas já vão ficando malucas, né, meu irmão? Cara, os caras são doidos, os caras de repente conseguem mesmo. Mas pessoas aí que conseguem, enfim... É complicado falar, porque aí, né, então, aí a gente já vai extrapolar um pouco, mas... É que todo mundo tem os seus representantes, tem seus representantes, né, a bancada evangélica, a bancada bala, bancada da bala, a bancada católica. Tem tudo. Por que não pode ter uma bancada das torcidas? Das torcidas organizadas. Muito, muito bem pensado. Aí, você, torcedor organizado, reflita sobre as palavras aqui do nosso presidente Claudinho. Presidente Claudinho, ao longo dessas sua gestão aí no caso, ficaram marcas assim profundas, né? Sobretudo no que diz respeito
Aí o projeto que você já mencionou, o Dia Nacional das Torcidas Organizadas, os embates que teve no Ceará. Fora os dias estaduais das torcidas que a gente conseguiu. Os No dias Ceará, lá estaduais, no né? Ceará, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Dia Estadual das Torcidas Organizadas, que é no mesmo dia do aniversário da Anatorg, tem em Goiás, tem em Santa Catarina, tem em Belém, enfim, a gente conseguiu avançar bastante. Agora, o seu legado. O Claudinho, como presidente da Força Jovem, deixou um legado lá na Força, lá como um todo. Como presidente da Anatorg hoje, né? O que você imagina o Claudinho ser lembrado no trabalho que ele desenvolveu, que ele fez frente à Anatorg? Qual o seu legado que você quer deixar para as próximas gerações, vamos dizer assim? Bom, Minduim, o legado, primeiro, que é um legado construído na coletividade, que eu venho dando a continuidade, tanto do André, tanto a sua, agora o Claudinho. Né? Eu já venho pegando legados e aprendi com isso. Né? Então, de fato, quero deixar o legado para a Anatorg. E a gente vai construindo isso. Né? A Casa do Torcedor é um legado, né? Que a gente vai fazer de tudo para que isso possa ser, de fato, construído. Não só com as torcidas organizadas, mas que a gente possa colocar o poder público dentro disso, né? E eles entendam que a Casa do Torcedor, de fato, é essencial para que a gente possa trabalhar na coletividade junto com essas torcidas, junto com os parentes desses torcedores, com os familiares desses torcedores, com o atendimento psicológico, com as lutas que a gente vai colocar lá, né? Com atendimento, com a parceria com a OAB, enfim, temos várias outras coisas que eu também não dou alguns spoilers aqui, mas que a gente... Quando inaugurar, chama o programa, por favor. Com certeza, né? vocês vão estar lá cobrindo esse grande evento. Utilizando, né, Minduim? Trazendo deixando esse legado, né? Dando continuidade no legado que você e o André também deixaram. E a gente vai buscando, de fato, essa questão de um dos legados principais também que a gente consegue deixar aqui também junto à Anatorg futuramente, enfim, que eu acho muito importante, que é a questão da lealdade, né? Da verdade, do compromisso com as instituições, do compromisso do trabalho com a Anatorg, né? Do papo reto que a gente tem. Uhum. Né? Então, isso tudo é muito importante, de fato, deixar também. Que isso é um legado que a gente deixa, mas também que é uma coisa que a pessoa também tem que ter com ela. Né? Mas, quando a gente vai demonstrando isso, creio eu que a pessoa vai aprendendo. Então, acho que é por aí. Né? E também a Casa do Torcedor, que não seja só no Rio de Janeiro, mas que seja também em vários outros estados do país. E teve a homenagem da mulherada também, né? Não, e teve também, teve a homenagem das mulheres, enfim. Eu acho que tudo... É um trabalho bem grandioso que a Anatorg faz. Né? Hoje, a gente sabe que o assédio pegou uma potencialidade muito grande num contexto geral, inclusive dentro das arquibancadas, e a gente vai fazer esse trabalho junto também da Casa do Torcedor, lá com psicólogos, para poder estar abraçando essas mulheres que tenham não só ocorrido violências com ela dentro das arquibancadas ou fora dos estádios, mas também dentro das suas casas. Então isso é importante também frisar, e vamos atender não só torcedores, mas também pessoas num contexto geral que queiram também participar, que queiram ir lá participar das lutas, que tiverem algum problema, enfim, chegar para agregar. Vai ter também aulas de percussão, enfim, tudo, é um projeto de fato grandioso que a gente está dando pontapé inicial no Rio de Janeiro e com certeza a gente vai expandir isso para o Brasil. Presidente, independente do presidente da torcida organizada, do vice-presidente ou da diretoria executiva, tem o associado. Né? Se esse associado quiser apoiar as ações da Anatorg, né, seja compartilhando, seja estando presente nos convites da Anatorg, nas audiências públicas pelo Brasil afora, como é que esse cara pode contribuir com essa luta? Porque muitas das vezes na torcida você sabe que o associado, por vezes, não gosta do seu próprio presidente ou da sua diretoria, mas ele quer participar para ajudar o movimento. Como é que ele deve se achegar aí na Anatorg? Bom, Minduim, essa também é uma coisa importante para ser falada, porque exatamente isso acontece, e a gente sabe que acontece.
né? E hoje, então, a gente tem os canais oficiais da Anatorg, né? Que eles podem entrar em contato, que queiram estar participando ou que tenham ideias que possam agregar nesse movimento, né? Tem o Instagram da Anatorg, né? Anatorg Brasil, né? Tem o site da Anatorg, Anatorg Brasil, né? Tem tem o meu Instagram também, que pode entrar em contato. E nos seus locais, né, nos seus estados, podem entrar em contato também com nossos diretores. Né? Nossos diretores são bem conhecidos. A gente também teve esse cuidado, né, de pegar pessoas conhecidas, que tenham um respaldo não só na sua instituição, mas também em outras instituições, né, onde ela possa estar falando assim, num contexto geral, conversando com todas as torcidas do seu estado. Então, também podem chegar aos nossos diretores, nos nossos estados que são referentes, né, à Anatorg, e poder estar conversando e tentar chegar de alguma forma e estar ajudando e auxiliando. A gente está pensando também, Minduim, foi até bom tu falar isso, a gente está pensando como todo mundo sabe que a Anatorg não tem fundos, não tem nada, né? De repente a gente tá elaborando isso melhor de primeira mão aqui, hein, Minduim. Vou estar elaborando isso aí com a diretoria, ver também o que eles acham, né? Que eu acho que é fundamental a gente tá acompanhando esse ritmo da internet, né? Talvez a gente coloque uma conta para quem queira ser parceiro, quem queira ajudar a Anatorg, contribuir com a Anatorg nas ações, porque hoje a gente não tem remuneração e não tem dinheiro para poder estar viajando de uma localidade. Sim. Um diretor nosso está se deslocando de 400 quilômetros para um lado para o outro. Então, isso tudo faz falta. Então, quem quiser contribuir com qualquer valor, enfim, a gente está estudando essa possibilidade. Não é nada certo, mas a gente vai estudar essa possibilidade, que aí, de fato, a gente, de repente, consegue, né, ter algum avanço, alguma coisa que a gente possa desenvolver e, claro, tudo com transparência, com toda a tranquilidade possível. Perfeito, presidente. Presidente, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso programa. Organizadas tem muito a agradecer a Anatorg, que é a apoiadora do programa Organizado. Fala para a gente o que você imagina nos próximos 10 anos esse movimento torcida organizada composto por mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. O que você imagina daqui a 10 anos? O que será as torcidas organizadas no nosso país? Bom, eu imagino que as torcidas daqui a 10 anos vão... A renovação, né? Principalmente a renovação. Uma renovação de conscientização junto a esses torcedores, para que sim, elas tenham a potencialidade de estar transformando as torcidas organizadas em uma referência no Brasil. A gente sabe que é complicado, a gente sabe que é um trabalho de longa data, que a gente já vem trabalhando isso há mais de 10 anos e a gente sabe que vai sempre tem as pedras no caminho, vai e volta, dá 2 passos para frente, dá 2 para trás, enfim. Mas o nosso objetivo é esse. E a gente não pode deixar de sonhar. A gente não pode deixar de acreditar no que a gente faz, no que a gente quer e no que a gente gosta. Então, daqui a 10 anos, 15, 20 anos, eu creio que as torcidas organizadas estejam mais desenvolvidas, todas tenham suas sedes, a casa do torcedor esteja bombando no Brasil todo, né? As torcidas organizadas estejam profissionalizadas, né? E que, de fato, ela, de repente, até, quem sabe, um dia tenha a sua bancada, né, dentro lá do Congresso Nacional e possa estar disputando olho no olho, cara a cara, né, parlamentarmente junto, politicamente junto a todos os parlamentares. Então, eu acho que é isso. Não tem muito o que correr disso. A Anatorg tem que se fortalecer, tem que se firmar, porque se ela não se firmar, não tenha... Nego bate doído, Minduim. Nego bate doído, a gente vê como é que eles batem. Às vezes joga até na sacanagem, né? Então, enfim, tem que se respaldar, tem que ter todo o processo ali legalizado, e tem que estar constituído, principalmente para poder também estar solicitando recursos, né? Tanto federal, estadual, municipal, privado, para poder estar desenvolvendo os seus trabalhos. E acho que é isso. Acho que
E a Anatorg seja também um grande potencial daqui a 20, 25, 30, 40 anos. Acho que eu vou estar por aí ainda, né? Nós estaremos. Vai ver isso aí. Falataria boa, por favor. Pô, barba feita, cabelinho penteado, vamos que vamos, né? Mas, enfim, eu acho que temos que levar isso a sério. Temos que colocar as torcidas no caminho certo. Tem algumas que já estão profissionalizadas, já estão se profissionalizando. Outras estão entendendo esse ritmo e estão tentando também se profissionalizarem. Mas deixar aqui um recado para vocês, torcedores. Independente da rivalidade hoje, independente... Parou de novo? Parou de novo. Alô, alô. Pô, estão me vetando, hein? É ao vivo, gente. É ao vivo. Tem meio termo, não. Na hora que eu ia deixar o recado ao vivo. Agora que o presidente começou aqui, ó. Porra, jogar no coração de vocês aí, porra. Agora que eu ia dar o papo reto. Agora que eu ia dar o papo reto. Alô, alô. Alô, alô, alô. Agora do papo reto do recado que deu tilt, mas já voltou. Ao vivo é assim mesmo. Por isso que tem que ser tudo nas claras. Então, Mindu, finalizando aqui rapidamente, para não dar mais tilt, né? Tô vendo aqui o cabelo, tá no lugar. Tá no lugar. Então, eu acho que, alô, torcedor organizado, torcidas organizadas, para vocês manterem ainda esse trabalho daqui a 10, 15 anos, vocês têm que ter a conscientização. A gente sabe que a rivalidade é gigantesca, a gente sabe que a rivalidade não vai acabar, mas o que tem que acabar são, de fato, esses confrontos, que muitas das vezes são esses confrontos que a mídia, que parte dos parlamentares usam contra vocês próprios. Então a gente tem que entender isso, a gente sabe que a rivalidade vai acontecer, mas hoje em dia a gente não pode mais procurar esses embates. Então, você está saindo pelo ponto A, você não precisa ir lá no ponto B. Você segue seu ponto A e deixa o fluxo correr naturalmente. Se respalda, faz todas as comunicações a todos os órgãos competentes, policiamento, Ministério Público, batalhão da área. Todas as autoridades, vocês se respaldam com e-mails, colocando aonde que vocês vão sair, da onde que vocês vão passar, qual o horário que vai ser. Isso tudo é fundamental para que vocês tenham, de fato, como chegar na hora e falar, não, isso aqui foi acordado dessa forma aqui. O que desandou foi isso aqui. Te dou um exemplo agora, recentemente, Minduim, foi o que aconteceu contra no jogo Vasco e Remo e Vasco, lá em Belém. Teve esse encontro das torcidas por uma falha do policiamento. Então, a gente sabia por onde as torcidas iriam passar e mesmo assim teve esse encontro. Então, não pode acontecer isso. Então, para as torcidas ficarem respaldadas, tem que fazer esse encaminhamento para todas as autoridades registradas, para que vocês também tenham esse respaldo e mostrando para as autoridades que vocês querem contribuir. E isso também é fundamental. Então, galera, é isso. Para cima, continua aí com as torcidas, com as festas nas arquibancadas, com os mosaicos, com toda essa festa que vocês vêm fazendo, que é fundamental, né? E contem sempre com a Anatorg, né? Que a Anatorg está aqui para ajudar vocês, para auxiliar vocês e também para poder defender aí o nosso movimento. É isso, galera. Fale conosco e não sobre nós. Aí acabamos de ouvir o nosso presidente nacional, Claudinho, da Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil, a Anatorg, dando papo reto para você, torcedor, para você, torcedora, e para todos vocês, torcedores, instituições organizadas e não organizadas, afiliados ou não à Anatorg. Presidente, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Eu espero te receber mais uma vez. Vamos para cima, vamos para cima. Para falar da consolidação da Casa do Torcedor. Parabéns pelo trabalho que está sendo executado. E é isso. Vida longa às torcidas organizadas. Fale conosco e não sobre nós. Vamos com tudo.